Na última vez que eu trouxe uma reflexão, não sei quem é que estava aqui, mas a gente aprendeu sobre a coça, né? Algumas lições sobre a coça. E hoje eu até trouxe os dois papeizinhos, porque hoje a gente vai fazer um fechamento, né? Só relembrando alguma coisa, para quem não estava, né? A coça é um animal que tem uma necessidade extrema. A gente viu várias características da coça que mostram isso, né? Ela tem uma dependência de quê? Da água, né? Ela necessita da água mais do que tudo. Sem a água, ela não consegue viver. Ela é dependente da água. E a gente avaliou isso trazendo para as nossas vidas, porque nesse papelzinho que tem a coça aí, que vocês receberam, o salmista Davi, ele compara a sede que ele tem de Deus com a sede da coça, né? Quem pode ler? Salmo 42. Valesca, pode ler? Toma aqui, vovó. Foi mal. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, a gente refletiu sobre isso, essa questão da sede, né? Será que a gente tem sede de Deus? Será que a gente tem desejo de conhecer a Deus? De buscar a Deus? Como a coça, né? Que dá tudo por essa água, que é o tesouro da vida dela. Ela supera obstáculos, sobe montanhas, atravessa, né, perigos para alcançar a água. Será que a gente tem esse desejo de buscar a Deus? E aí a gente continuou com o texto lá de Isaías, em que Deus faz um convite para quem tem sede, né? Quem não tem, quem é indiferente, Deus não pode fazer nada, porque Deus nos respeita a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Mas se você tem sede, Deus tem um convite a você, né? A gente leu lá Isaías 55, hoje a gente vai continuar. Mas Deus diz assim, através do profeta Isaías: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Existe uma água para o sedento. E a gente sabe que essa água é Jesus. Jesus vem e se apresenta como a água que satisfaz a nossa sede, né? Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, era tu que me pediria, eu te daria água viva. Então, Jesus é essa água que nos satisfaz, né? Essa água que preenche todas as necessidades da nossa alma. E aí o texto, né, continua dizendo: vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. A gente meditou aqui que a salvação, que essa água, ela nos é oferecida gratuitamente, né? Para quem não tem dinheiro, quer dizer, para quem não tem nada para oferecer. A gente tem que reconhecer isso, que a gente não tem nada, né? O que é que nós somos? Nós somos miseráveis pecadores diante de um Deus grande e santo, e nós temos que reconhecer que nós dependemos totalmente da graça dele. E essa salvação nos é oferecida gratuitamente, apesar de ter tido um alto preço, um preço altíssimo para Deus, o sangue precioso do seu Filho, né? Jesus Cristo, né? Para nós é de graça, mas Jesus teve que morrer numa cruz, derramar sangue para nos oferecer essa salvação. E aí o texto continua dizendo: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? É como se Deus estivesse dizendo: por que você investe a sua vida em coisas que não podem satisfazer? Nada nessa vida pode satisfazer completamente, plenamente a nossa alma, porque nós somos criados para Deus, e como Agostinho falou, né, a nossa alma estará inquieta até que descanse nele. Então não é o dinheiro, não são os bens materiais, nem coisas boas, família, filhos, não é nada disso que vai preencher esse vazio que todo ser humano tem, mas é o próprio Deus, porque nós fomos criados por ele e para ele. Mas hoje nós vamos continuar com esse convite, né, que é a continuação do texto lá de Isaías.
Vocês podem pegar um outro papelzinho, certo? Que é o de hoje mesmo, que tem como título, quem pode dizer? Pronto. Há um convite, né? Para os sedentos. Mas esse convite, ele é urgente. Nós temos que buscar a Deus hoje. Um homem sem Deus está perdido. Um homem sem Deus está distante de Deus, da salvação. E há um caminho de volta. Nós sempre temos falado isso. Qual é o caminho? Jesus é o caminho. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho de volta. E nós temos que buscá-lo. Mas o convite é urgente, né? No texto diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Hoje essa água viva que é Jesus nos é apresentada. Mas a nossa resposta a esse convite tem que ser de prontidão, tem que ser de urgência, atendendo a esse convite urgente. Porque esse convite não é para amanhã, esse convite é para hoje, né? A Bíblia diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Há um convite. Deus nos convida a buscá-lo por meio de Jesus. Mas esse convite deve ser atendido hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. É uma coisa que pode ser, às vezes, fora da nossa realidade, porque a gente está tão ligado com as coisas dessa vida que não para pensar no amanhã, no que é eterno. Mas a gente não vai estar aqui para sempre. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Um dia nós estaremos diante de Deus. E será que nós atendemos o convite quando Ele nos chamou hoje? Ou será que nós deixamos para depois? Ou será que nós achamos que tem tantas outras coisas na nossa vida que merecem a prioridade mais do que Ele próprio? Tem até uma historinha, que é uma historinha fictícia, mas eu achei super interessante, né? É uma alegoria, mas para ilustrar essa realidade, né? Que houve uma assembleia de demônios no inferno. E eles os demônios lá, começaram a bolar estratégias para afastar os homens de Deus. E aí veio um e disse: vamos fazer o seguinte, vamos dizer para os homens que a Bíblia não é a verdade, que é uma história de carochinha, que é mito e que nada disso é verdade. Aí vem outro e diz: não adianta, porque esse livro já superou séculos, gerações e dificuldades, tantas lutas, pessoas morreram por causa desse livro, esse livro ainda está aqui, esse livro tem transformado vidas, então eles não vão cair nessa. Aí vem outro, na historinha, né, vem outro demônio: não, então vamos dizer que o homem não é pecador, que eles são bons e que eles não precisam de Deus. Aí um mais experiente veio e disse: não, mas eles sabem que eles são pecadores, eles sentem um vazio no coração deles, eles sabem que falta alguma coisa, essa daí não vai dar. Veio outro e disse: não, então vamos falar sobre a pluralidade, que há muitos caminhos que levam a Deus, e eles podem escolher qualquer um deles. Mas o outro mais experiente veio e disse: não, Jesus é aquele que transforma. E se eles tiverem sinceridade no coração deles, eles vão acabar percebendo isso. Essa daí também não vai dar certo. Até que veio um bem experiente e disse: eu já tenho uma solução. Vamos dizer que a Bíblia, vamos deixar eles acreditando que a Bíblia é a verdade, que eles são pecadores, até que Jesus é o único caminho. Mas vamos dizer para eles que eles deixem para pensar nisso depois, que eles têm tantas coisas mais importantes para pensar na vida, que isso não vai ser prioridade, que quando eles estiverem mais maduros, mais velhos, que eles tiverem mais tempo, eles parem para pensar nisso. E aí, com essa estratégia, eles venceram muitos, né? E a gente sabe que é uma historinha, né? Mas a gente sabe que muitas vezes
Nós somos levados por essas estratégias de deixar para depois aquilo que é mais urgente na nossa vida, que é buscar a Deus, porque a gente não vai estar aqui para sempre. Em Eclesiastes tem um versículo que eu gosto muito, que diz que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete, porque naquela, né, onde há luto, se vê o fim de todas as coisas, e o homem que o tome por consideração, que apliquem ao coração. Um dia todos nós vamos sair, né, dessa vida, vamos partir. A gente tem que estar preparado para esse dia. E algumas pessoas param, pensam nisso e fazem uma reflexão superficial. Não, já que que a vida é breve, então eu tenho que aproveitar a vida. Mas não, a vida é breve e você tem que fazer o que é mais urgente e importante nessa vida, que é buscar a Deus através de Jesus, que é o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva ao céu, que é a água viva que desce, que sacia a sede da nossa alma. Mas o texto continua dizendo, quem pode ler o 7? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Pronto. E aí a mensagem é a mesma, né? A Valesca falou na semana passada, né? Os profetas, eles vieram e a mensagem deles era: arrependei-vos, convertei-vos. Assim como Isaías, né? Está dizendo aqui: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. A mensagem é essa, da Bíblia toda. Jesus veio e continuou dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Os apóstolos vieram e disseram: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. A mensagem da Bíblia é essa: o homem é pecador, o homem precisa se arrepender, perceber a gravidade do seu pecado, se arrepender e se voltar para Deus por meio de Jesus Cristo, se lançando em fé aos braços de Jesus, aquele que é poderoso para nos salvar de todo o pecado, né? Como diz aqui, porque grandioso é em perdoar. Né? Ainda que os vossos pecados, diz Isaías também, sejam vermelhos como a escarlata, eis que os tornarei mais alvos do que a neve. Não tem pecado que Jesus não possa perdoar. O sangue de Jesus, a Bíblia diz, nos purifica de todo pecado. Mas é necessário arrependimento e conversão, a mudança de mente, de direção, de rota, de vida. E aí, ele continua, né, com versículos aqui maravilhosos. Quem pode ler? Rafa, pode ler? O 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós temos planos para as nossas vidas. Muitos planos, sonhos, não é verdade? Anseios. Mas Deus está dizendo aqui: não são os meus. Os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque os meus caminhos são mais altos. Deus está nos dizendo: olha, o que eu tenho para você, você pode ter sonhos, você pode ter planos, mas os meus são melhores ainda do que os seus. O que eu tenho para a sua vida ainda é muito melhor do que o que você planeja para a sua vida. Nós temos que confiar que a vontade de Deus para a nossa vida é melhor do que a nossa. Ele é poderoso para realizar os nossos sonhos, claro, de acordo com a vontade dele. Mas os dele para a nossa vida são bem melhores se a gente confiar nele. Se a gente fizer o que ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que ele faz é infinitamente mais maravilhoso do que o que nós planejamos para as nossas vidas. Nós temos que confiar que os planos dele são melhores, que os caminhos dele são melhores, que os pensamentos deles são melhores para as nossas vidas. Entregar tudo a ele. Como
Uma criança que se joga nos braços do pai, crendo que o pai ama tanto, que não vai permitir que ela caia. Mas o pai acolhe. Assim a gente tem que confiar que Deus, esse pai que está disposto a nos acolher, a cuidar, a cumprir os planos que Ele tem para a nossa vida, mas nós temos que confiar, entregando tudo a Ele. E no versículo 12, né, o texto termina, eu até fiz um salto, mas eu achei tão lindo essa parte do texto, que diz assim: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. O convite que Jesus nos faz é um convite para nos dar alegria plena, para nos dar paz verdadeira que satisfaz. A Bíblia diz, Jesus diz: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, porque a paz do mundo depende se eu tenho dinheiro, se eu tenho saúde, se tudo está muito bom. Se alguma dessas coisas é perdida, a minha paz se vai, mas a de Jesus é além disso. Ainda que essas coisas não estejam tão bem, mas a paz permanece no nosso coração. Alegria, Ele quer nos dar alegria. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Outra tradução diz: e vida que satisfaz. Jesus tem tudo isso para nós, mas nós temos que atender ao convite. Ele nos chama, que possamos dizer sim ao convite. O convite é urgente, o convite não é para amanhã, porque o amanhã não nos pertence, né? A gente não pode pensar no amanhã como se a gente dominasse a nossa vida. A gente tem que tomar essa decisão por Jesus hoje. Esse convite maravilhoso é feito para cada um de nós, que possamos meditar e atender e dizer sim para o convite. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eis que eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate na porta do nosso coração. Ele não invade, o inimigo invade, destrói, né? Como a gente vê nesse mundo, tantas pessoas destruídas. Mas Jesus é diferente. Ele nos respeita, Ele respeita a nossa vontade. Ele bate na porta do nosso coração, mas Ele anseia que nós abramos a porta do nosso coração para ter esse relacionamento conosco. E eu digo para vocês, essa alegria, essa paz transforma a nossa vida, nos move a fazer momentos como esse, para compartilhar, porque é maravilhoso demais sentir os planos de Deus, os caminhos de Deus se concretizando na nossa vida. Que Deus possa abençoar cada um, que possamos meditar, né? Nós já estamos chegando ao final do ano, né? Próxima semana a gente já não vai mais ter, né? Provavelmente vai ser a última reunião do ano, mas que possamos, tudo que nós temos ouvido aqui nessas quartas-feiras, né? Que nós possamos aplicar para a nossa vida e dizer sim para Jesus. Vamos cantar